Olá, amigos, companheiros queridos, sejam bem-vindos a mais um dia de estudo na nossa playlist Pão Nosso, onde iremos ler mensagem do Espírito Emmanuel, fazer singelas reflexões em torno do assunto. Como sempre, rogamos a Deus as bênçãos do dia de hoje, com muita paz, com muita harmonia, rogando a Jesus que nos conduza pelos caminhos do entendimento e da compreensão maior. Aos amigos e benfeitores espirituais, que nos inspire e proteja sempre. Dessa maneira, hoje, iremos ler a mensagem de número 172, que tem como título Que Despertas? Uma passagem de Atos, no versículo 15, capítulo 5, que nos diz: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrado, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção descobrirás a qualidade de tua sombra, e se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Portanto, companheiros, a sombra de Pedro, pelo menos quando passava a sombra de Pedro, já dava alívio àqueles sofredores e doentes. Se colocava a cama, o leito, para que quando ele passasse aquela sombra, tivesse ali o reconforto, a alegria, muitos recobravam a saúde. A sombra de Pedro curava. E ele nos fala aqui para nós examinarmos qual a qualidade da nossa sombra. Então ele fala sobre a sombra daqueles conquistadores sanguinolentos, do político astucioso, do juiz parcial, do revoltado, do maledicente. Como é que é a sombra do caluniador, do preguiçoso, do mentiroso, do galhofeiro, enfim, inúmeras outras sombras, que são inúmeras outras qualidades. E ele nos fala que nós criamos uma atmosfera particular, que aqui poderia dizer que essa sombra que envolvia Pedro, que nos envolve, que a atmosfera nos é particular e ela estará, essa atmosfera, de acordo com os nossos pensamentos, palavras e atos, que nós criamos isso. Nós somos responsáveis pela criação. Pensamento é criador, é energia viva. E nós podemos examinar os assuntos e as atitudes
que a nossa presença desperta no outro. Quais são, né, qual é a nossa atmosfera? O que nós acionamos quando nos aproximamos do outro? O outro fica mais agitado, o outro fica calmo, o outro fica nervoso. O que nós estamos? O outro fica alegre, o outro passa a ter mais esperança. O que nós já percebemos que a nossa presença traz ao grupo, que nós convivemos? Então, as nossas vibrações, isso que nós acionamos, que é essa nossa atmosfera mais próxima, ela é como se fosse o perfume da alma, não tem como esconder. Nós aqui, uns para os outros, podemos fazer tipos, colocarmos a máscara da persona, mas a nossa vibração que chega, que precede os nossos passos, a nossa fala, e no mundo espiritual não existe a máscara. Nós somos verdadeiros, querendo ou não. Somos um livro aberto. E o outro vai ouvir além da nossa palavra. O que no fundo ali é a nossa vibração? Porque às vezes podemos falar palavras cheias de galanteio, cheias de diminutivo, de carinho, mas no fundo a vibração o outro registra. Não é possível esconder. Então nós vamos lembrar que o que nós, né, preparamos com a nossa atitude para que o outro receba. Que o outro vai sempre receber. Nós podemos sentir, quando alguém se aproxima de nós, o que aquela pessoa nos aciona. Da mesma maneira, nós acionamos no outro. Então, nós podemos lembrar que a qualidade, né, dessa sombra nos vai fazer identificar as nossas deficiências. Se eu me aproximo de alguém e o outro fica agitado, fica ansioso, né, se sente inquieto, ali eu já identifiquei um problema que cabe a mim corrigir. A gente quer, né, revelar um pouco de Jesus em torno de nós. Nós já somos aqueles que queremos, com a nossa presença, estabelecer a tranquilidade, a pacificação, a confiança do outro com a gente, uma palavra de estímulo. E mesmo que a gente chame o outro lá, né, que a gente chama ao tento, né, a razão, mas que seja feita de uma forma respeitosa. Então o outro, dessa maneira, não terá medo da nossa presença. Não terá receio que estejamos ali mentindo ou violentando. São comportamentos e pensamentos que precisamos cultivar cada vez mais. Que um dia possamos, Senhor, revelar a Tua presença a todos aqueles que se aproximam de mim. Não é esse o nosso desejo? Que se aproximem de nós. Esse é o nosso desejo. Cada um de nós, trabalhando para revelar essa vibração cristã. Que Jesus esteja sempre à frente das nossas disposições e ideias, nos ajudando a retificar tudo aquilo que já temos condições de modificar para um bem viver. Muita paz, muita tranquilidade em vossos passos, muita harmonia no vosso falar e no vosso ouvir. Graças a Deus.